Fala, meus amigos das redes sociais. Hoje o cenário é diferente, né? Não tem aqueles meus cachecóis dos times internacionais, não tem uma camisa de time aqui atrás. Poderia ser a do Corinthians, né? Se eu estivesse em Limeira, mas nós estamos aqui, ó, no Idan Gramado Termas Resort, palco da Copa Áfia, aqui no Rio Grande do Sul. Então a competição começa na segunda-feira e nós estamos aqui no hotel. Estou dividindo o quarto junto com o Hugo Botelho, o melhor gol do rádio brasileiro, e junto também com o Michel Santana, que foi narrador da Cazé TV na Copa do Mundo. Bom, noticiário aqui rápido para manter vocês informados a respeito das notícias do nosso esporte. A gente começa o nosso informativo sempre falando da Internacional, que apresentou ontem mais 2 jogadores de forma oficial. Mas, como eu sempre digo aqui e também nos nossos programas, né? A gente antecipou há 2 semanas já esses 2 reforços que foram apresentados ontem. A lista da Inter já tem 14, só que 8 foram apresentados oficialmente até agora. Os primeiros foram o Albert, volante, ex-Marília, ex-Nova Iguaçu, vem do Tombense, o meia Gabriel Lira, ex-base do Santos, do Cruzeiro, do Fluminense, emprestado do Tombense, o Bruno Henrique, 29 anos, volante, o Pitbull, foi legal o bate-papo com o Pitbull, hein? É ele que vem da equipe do Grêmio Prudente. O Wallace, meio-campista, também do Grêmio Prudente. Bom de bola, ele pode fazer até extremo, tá? Bom jogador. Adriel, o gigante de 1,95 m, zagueiro que vem do Santa Catarina. E o Lucas Santos, zagueiro, 31 anos, experiente, né? 1,81 m, que vem por empréstimo do Tombense. Ontem o primeiro anúncio foi do Bruno Reis. Ele gosta de ser chamado também de Bruno Gabriel. Mas vamos tratar então, como na lista da Inter está Bruno Gabriel, a gente vai colocar Bruno Gabriel. Mas quando eu perguntei o nome dele, ele falou Bruno Reis. E a gente pesquisa tanto Bruno Reis quanto Bruno Gabriel e chega no mesmo jogador. 27 anos, zagueiro, 1,92 m, ele é alto pra caramba, veio do Hercílio Luz. E detalhe, é experiente, conhece a Série D do Campeonato Brasileiro, porque no ano passado ele jogou pelo Brasil de Pelotas, foram 17 jogos e 1 gol. E de lá ele se transferiu para o Ferroviário do Ceará, onde jogou a parte final do Campeonato Brasileiro da Série C. Então é um jogador que vem para ser titular da Internacional. E mais no começo da noite, outro apresentado foi o Juninho, lateral direito, que foi muito bem no Campeonato Catarinense. Ele que tem 28 anos e conhece muito o futebol paulista. Jogou no 15 de Piracicaba, no Monte Azul, no Linense. Quando ele se destacou no Linense, o Santa Catarina o contratou para o Campeonato Catarinense e ele foi um dos destaques da competição. Então Juninho e Bruno Reis foram apresentados oficialmente pela Internacional. Hoje deve ser apresentado oficialmente o Kleberson, que nós antecipamos aqui também, que é o Clebinho. Meia de 22 anos, motorzinho, é o camisa 10 que o Fezan quer e ele já está no Limeirão, já está treinando e ele foi revelado na base do Internacional. Então, muito provavelmente hoje, o Clebinho será anunciado. Quem chega hoje no Limeirão é o Michael Paulista, atacante de 30 anos, que defendeu o São José no Campeonato Paulista da Série A2. Ele passou pelo Uberlândia, foi bem também. Aí, quando o Paulo Roberto, técnico, foi para o São José, acabou indicando o Michael Paulista. E ontem, meu amigo Vieira Júnior, rei do Vale do Paraíba, me deu um susto, porque por volta das 17h30 ele me manda um anúncio, né? Que o Michael Paulista tinha renovado o contrato com o São José. Aí eu entrei em contato com o Igor Sedano, que foi o primeiro que trouxe a notícia. O Igor falou, não, eu entrei em contato com ele. Ele falou que realmente renovou com o São José, mas está vindo por empréstimo para a Internacional. Então, boa sorte ao Michael Paulista, que foi o primeiro atacante anunciado pela Internacional. Outro que está fechado é Antônio Gabriel. Ele já chegou, tem 22 anos, vem da Ferroviária, jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo craque de Catalão, então muito provavelmente vem naquele acordo, né? O Albano foi emprestado para a Ferroviária, a Inter deve receber 2 jogadores em troca, então um deles, Antônio Gabriel, ex-Ferroviária, ex-craque de Catalão. No Independente, o Hilário já se apresentou, hein? Chegou o xerife, zagueirão, 22 anos, disputou a última Série A4 pelo Grêmio São Calense. E olha, junto com ele veio o Alisson. O Hilário acabou indicando para a diretoria, olha, Saulo, André Guilherme, PC, tragam o Alisson. Fez dupla de zaga comigo no São Carlense, é bom jogador, 22 anos também. E o Independente topou.
Então os dois zagueiros do Grêmio São Carlense vieram para o Independente. O Hilário, que passou pelo Comercial de Ribeirão Preto, jogou no Tupi Limerense. Eu perguntei para ele, e aí, a responsa por jogar aqui? Ele falou, é maior, né? Mas eu conheço todo mundo, conheço o grupo, conheço o Independente, e pode ter certeza que o xerife chegou. Ele já tem essa consigo mesmo que ele será o líder. Tanto é verdade que no primeiro treino ele reuniu o elenco no centro do gramado e ele falou. Você imagina a moral do Hilário, que mal chegou no clube e na rodinha tomou a palavra e pediu muito empenho para os jogadores nos treinamentos. Amanhã a gente deve confirmar, mas deve ter o derbinho mesmo do Sub-20 entre Inter e Independente no Pradão. Existia a possibilidade de os times principais se enfrentarem, mas o Fezan deu uma brecada, né? Falou, não. E ele tá certo. Porque pro Independente, se ele perder para Inter, tudo bem, tá na última divisão, é normal. Agora imagine a Inter se preparando para uma Série D do Brasileiro, perder pro Independente. Ia ser motivo, assim, não vou dizer nem de chacota, mas ia tumultuar o ambiente da Internacional. Por isso que o teste será dos Sub-20, tá bom? E o Brutos Futsal, hein? Que resultado espetacular, que início bom dos comandados de Kaique Parisi. O Brutus jogou na cidade de Pindamonhangaba contra o atual campeão Pinda e empatou por 5-5. Teve lei do ex, tá? Porque o Pulo e o Cleitinho marcaram para o Pinda. Tava 5-2 para o time da casa e o Brutus foi buscar um empate 5-5. Destaque para o Misha. Nós comentamos... Alô, Alexandre Pimenta. Nós comentamos aqui como é que o Brutus conseguiu contratar um Misha, esse fixo espetacular que veio do Jaú Futsal. E ele marcou 4 vezes. 4 gols do Misha no empate 5-5 com o Pinda na abertura da Copa da Liga Paulista de Futsal. Olha, um resultado que motiva bastante o elenco limeirense, porque na próxima quinta-feira tem o Barão de Mauá de Ribeirão Preto no ginásio Flamboyant. Então, alô, torcedor do Brutus, vamos comparecer, porque foi, o primeiro ponto na história que o Brutus conquistou em cima do Pinda. Até então, eram 5 jogos e 5 vitórias do Pindamonhangaba. Então, o primeiro pontinho que o Brutus soma. Parabéns, Nego, parabéns, Flávio, parabéns, Marinho, mas em especial, parabéns, Kaique Parisi. 4º empate que ele tem em 8 jogos à frente do Brutus Futsal. Já no basquetebol, o Mandic perdeu, hein? O Mandic sem o Daniel Alemão e sem o Renan, eles trabalham em concessionárias de carro, eles não têm condição de viajar com o elenco para jogos no meio de semana. Então, o Mandic Basquete vai sofrer muito quando jogar fora de casa de meio de semana, porque não vai contar com os 2 pivôs. O Alemão de 2-4, o Renan de 2-11. Segundo jogo que o Renan ficar fora, no primeiro contra o São Caetano, quando o Mandic ganhou 70-65, ele não foi inscrito a tempo, ficou torcendo do lado de fora e agora ele não viajou, a exemplo do Daniel Alemão. Então Tatuí, que é comandado pelo William Drude, lembra aquele pivô que jogou no Vasco, em Franca? Ganhou 76-61. Então o Mandic tem uma vitória, uma derrota na competição. Tatuí vem muito bem no campeonato, já vem de um longo tempo jogando, né? E o próximo jogo da equipe limeirense será sexta que vem no Volucato contra a Liga Sorocabana. E mais uma vez, o torcedor deve comparecer em peso, tá? Na base tem jogo domingo, às 15 horas no Volucato. O Mandic recebe o São José. É a terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-18. Até agora a equipe limeirense perdeu os 2 jogos. Foi derrotado pelo Paulistano em casa e pelo Marília fora de casa. Olha, falando ainda em futsal, nós falamos do Brutus, falamos do basquete, agora o futsal de Corderópolis. Hoje à noite tem final, hein? Ah, que pena que eu não vou narrar, hein? Eu narrei a semifinal, mas aí teve aquele imbróglio com aquele julgamento do MR Bill, né? O Mr. Bull, que acabou sendo julgado pela escalação de um jogador irregular. Então, desta forma, após julgamento, o Mr. Bull acabou sendo eliminado da competição e o La Casa da Régua, que foi goleado pelo Mr. Bull, vai fazer a final hoje contra o Giroto. Então, o ginásio Oreste Square, a partir das 7h30 da noite, transmissão da Tribenet, do meu amigo Xande, nós teremos então a cobertura completa. Alô, Robertson Castelar arrebenta, alô, Léo Bauer, tamo junto, alô, Pimenta, tamo junto. Então, hoje tem final do Campeonato Municipal de Futsal, 7h30 da noite, em Corderópolis, La Casa da Régua e Giroto. Boa sorte a todos e uma boa transmissão
através da Prefeitura de Coderópolis no Facebook. Para fechar, vai Corinthians! O Coringão ganhou, hein? 30º título paulista do Corinthians. Ganhou do Palmeiras de 1-0 no primeiro jogo, gol do Yuri Alberto. E ontem 0-0 diante de uma Neoquímica completamente lotada. E o Palmeiras teve a chance, né, de levar a decisão para os pênaltis. Era o meu palpite. Eu tinha colocado que o Palmeiras ganharia de 1-0. Teve pênalti, o Rafael Veiga bateu. Ele mudou a cobrança, né? Impressionante. Em vez de ele bater forte no meio do gol, escolher uns cantos, né, e bater forte, não. Ele rolou no canto direito baixo, facilitando o trabalho do goleiro Hugo Souza. Eu estava comentando aqui com o Hugo Botelho. Impressionante como o Hugo Souza fez a torcida do Corinthians esquecer o Cássio, né? Rapaz, ninguém mais fala do Cássio. Todo mundo só fala do... Alô, Dorival Júnior, se é que você não vai cair hoje, né? Eu tô achando que hoje o Edinaldo Rodrigues já vem com o papelzinho pronto, pedido de, obviamente, né, a demissão. Vai lá, assina aqui, Dorival, tá aqui seus vencimentos. Muito obrigado, após 16 jogos e essa goleada sofrida para a Argentina 4-1, Brasil jogando mal. Olha, tá aqui sua demissão. Você não é mais técnico da seleção brasileira. Então nem vou pedir pro Dorival Júnior convocar o Hugo Souza. Eu vou pedir para outro treinador que chegar. Ao que consta, né, a CBF vai tentar o Felipe Luiz. Mas ele já disse assim internamente no Flamengo que não é hora de assumir a seleção, que ele está bem no Flamengo, ele só tem uma derrota à frente do Flamengo, né? O trabalho dele é espetacular. Então a gente vai aguardar quem que o Edinaldo Rodrigues, que foi reeleito, né, presidente da CBF, vai contratar para esse cargo. Tá na hora de um europeu? Tá na hora de um europeu. Mas o que vai acontecer? Todos os jogadores da Europa vão ser convocados de novo. Então minha esperança era o Dorival Júnior, eu achei que ele fosse dar mais chances, né, para os jogadores que atuam aqui. E eu tinha dado uma ideia aqui, que se pegasse ia ser legal. Você imagine se no jogo que o Brasil fizesse contra o Paraguai, ninguém comparecesse ao estádio que... Porque agora o Brasil tem o Equador fora e o Paraguai em casa. Suponhamos que seja no Maracanã, o jogo entre Brasil e Paraguai. Nenhum torcedor comprasse ingresso. Que o estádio estivesse vazio e que fosse notícia no mundo inteiro. Torcida se vira contra o Brasil. Pentacampeão mundial. Você imagine que sensacional seria. Mas é claro que você não vai controlar os pais que têm as crianças que querem ver os jogadores do Brasil. Vai ter lá 10, 12 mil torcedores. Mas se o Brasil se unisse e tomasse essa decisão de boicote ao próximo jogo da seleção, para mostrar que todos nós estamos insatisfeitos, que nós estamos envergonhados com a seleção, eu acho que seria uma grande resposta para a CBF e para o mundo. O mundo ia falar, porque nós já tivemos um minuto de silêncio da Argentina em Buenos Aires, uma vergonha. E agora imagine só, o povo brasileiro se vira, se revolta contra a seleção. Ah, como eu queria que esse dia chegasse. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Amanhã é sabadão. Eu vou fazer de tudo para trazer mais uma vez o boletim informativo aqui nas redes sociais. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Se você gostou, dá um like. Se inscreva em nosso canal do YouTube no Edmar Pimba. É o mesmo endereço do Instagram e da Rede X. De volta aqui do Hotel Uidã. Olha que beleza. Uidã, Gramado Termas Resort. Que lugar espetacular. Esse hotel fica bem na serra, não tem nada em torno aqui. Você não vê um comércio, você não vê uma farmácia. Durante a semana eu vou trazer algumas imagens aqui no finalzinho do boletim, do hotel, de onde a gente está. É muito bonito aqui. É a primeira vez que a Copa Áfia desembarca no Rio Grande do Sul. Tá bom? Eu vou trazer também um bate-papo, às vezes, com algum jogador famoso que passe por aqui. A gente registra e coloca aqui. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente volta. Pimba!